Então, muito boa noite. Eu espero que todos estejam muito bem, que tenham tido uma excelente semana, né? Feriado. Faz algum tempo que nós já nos falamos por aqui. Que tenham passado bem aí desde o nosso último encontro. E aí, hoje nós vamos tratar de um assunto mais teórico e bem interessante, né? Às vezes nós passamos, vemos a serem executados, né, as obras, mas não sabemos ao certo como é feito, de pelo menos curiosidade, né, de como é feito, por que é feito, se regem normas. E aí a terraplanagem, né, aquele momento que é definido a estrada, até feita a limpeza, a construção das camadas e até a posterior pavimentação. Então aí tem vários passos, né? Todo mundo sabe que pavimentação é caro, porque envolve equipamentos grandes, né? Equipamentos que, além de ter um valor caro, consomem muito combustível, né? As peças são caras, a mão de obra é qualificada, então construção de pavimentos é caro. Construção no pavimento betuminoso, há um tempo atrás, até onde eu sei, ficava em torno de R$ 1.000.000 o quilômetro. O bloqueteamento um pouco mais barato, cerca de 500, 600 mil reais o quilômetro de bloquete. Depende, né? Varia muito para mais ou para menos. Então é uma parte interessante da engenharia civil e que nós vamos tentar mostrar um pouquinho mais hoje, né? Claro que o aprendizado vem com o tempo, o aprendizado vem com a prática, mas nós temos que ter pelo menos noção. Se vocês não estiverem me escutando bem, vocês reclamem aí, viu? Que aí a gente vê o que pode ser feito. André Santana. Tá me escutando bem? Beleza. Então, ó, terraplanagem, execução de cortes, aterros e remoção de solos moles. Né? Então, as duas primeiras nomenclaturas aí me parece ser bem normal, né? Corte e aterro, a retirada de um solo ali que está em excesso e posterior aterramento daqueles locais que está em falta, né? E às vezes fazendo esse uso desse mesmo material, se for de boa qualidade. Agora, remoção de solos moles talvez não seja tão normal a ser escutado, né? Então, vamos lá para ver o que fala aqui sobre isso. São bastante slides, pessoal. Talvez, se eu achar que render muito, porque eu gosto de conversar, eu paro na metade e continuo na próxima aula, né? Hoje eu estou vendo tudinho aqui que vocês estão escrevendo, tá? Na hora que você quiser falar alguma coisa, participar, pedir um adendo para falar sobre o assunto e assim, alguma dúvida, se eu puder responder, ok? Ah, Danley, agora sim, agora virou, né? Então, ó, segundo slide. Terraplanagem. Escavação é um processo empregado para remover a compacidade do solo com seu estado natural, tornando possível seu manuseio. Acho que são termos aí, tá colocado aqui no slide, pessoal, porque pode surgir uma certa avaliação, né? Faz parte do nosso tem que ter avaliação, né? Então não tem para onde correr, por isso que está aí especificado cada termo, porque todo mundo sabe que a escavação é você ir lá e tirar um material para poder transportá-lo. Carga do material escavado corresponde ao enchimento da caçamba,
ou acúmulo diante de lama da máquina para o material escavado. Então, escavou, tem que pegar com a pá carregadeira ou com aquela outra máquina que eu esqueci o nome, logo à frente ali tem o nome dela de novo, aquela que praticamente come o solo, né? Ela tem um compartimento interno ali entre os dois eixos, que o solo fica armazenado e ela pode tirar e jogar em outro lugar, até fazendo uma pequena compactação já. Transporte é a movimentação de terra do local escavado da origem para o local depositado em definitivo e posterior retorno do equipamento descarregado, né? Então a caçamba enche, vai, descarrega, volta, enche de novo. Todo mundo vê isso aí quando passa por uma obra dessa. Descarga e espalhamento é a execução de aterro propriamente dita, seguida de operação de adensamento do solo. Pessoal, parece termos muito bobos, mas ó, escavação, carga do material escavado, transporte, isso aqui ó, transporte é uma coisa, eu estagiei no DR quando eu fiz a faculdade, e lá no DR existe um cálculo de DMT, né, distância média de transporte. Distância média de transporte, pessoal, é essencial. Primeira coisa que o fiscal do DR pergunta quando vai no trecho, né, o cálculo do DMT. Da onde está sendo extraído, por exemplo, um cascalho para uma construção de uma camada, né? E a descarga aqui, o espalhamento, tem um cálculo muito detalhado para de quantos em quantos metros é feito um monte, né? Provavelmente nós vamos ver isso à frente. Então aí tem um ciclo, né? Ó, carga, escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento, né? Tem todo um ciclo aí. Essa imagem só para exemplificar isso. Execução de cortes, né? Então, pessoal, nos nossos terreno natural, você vai encontrar a sua rodovia, a sua estrada, passando os mais diversos tipos de relevo, né? Então, pode ter um relevo plano, um relevo em aclive, em declive, sinuoso, né? Então, aí você vai decidir se você vai fazer aterro ou se vai fazer corte, né? Execução de cortes, ó. São segmentos da rodovia que requerem a escavação do material constituinte do terreno natural ao longo do eixo e no interior dos limites da seção do projeto, que define ao corpo do estradal. Então, você vai definir os limites do seu corte, né? Vai ver aí, decidir. À frente aí tem as laterais, né? A angulação da lateral geralmente é 1:1, 45 graus, que é inclinado essas laterais do corte, né? Vai depender muito do material que você, se for um solo mais mole, se for uma rocha, se for um solo mais plintita, né? Mais cascalho. Então, ó, tem a plataforma aí, tem um eixo da plataforma, né? Então a plataforma é 2L, tá? Tem um lado direito e um lado esquerdo. E aí o ângulo aí, ó, eu falei que geralmente é 45 graus, geralmente é 1:1, cada 1 metro que ganha lateralmente, 1 metro de altura. Aqui tem uma imagem do lado aí, que geralmente as escavações em corte é feito por esse equipamento, né? É uma escavadeira hidráulica, né? Famosa PC. Antigamente eu pensava que PC era pá carregadeira. Tipos de corte. Corte em seção plena. Tem um encaixe completo na seção transversal, no terreno natural. Tem cortes em meia encosta. Tem encaixe parcial na seção transversal do terreno natural. Apresenta parte aterro, né? Olha só, esse primeiro aqui, ó, essa primeira imagenzinha é um corte seção plena, né? O corte foi todo encaixado no terreno. Agora o segundo aqui, ó, foi um pouco de corte e um pouco de aterro tem aqui no canto, ó. Não foi tudo corte. E o corte
em raspagem, quando a altura do corte não ultrapassa 40 cm da seção plena ou 80 cm em seção mista. Então essa é mais uma conformação de plataforma, né? 40 centímetros é um corte pequeno, é só seria conformação mesmo a palavra. Talvez a inclinação está passando um pouquinho do projeto e é feito só uma raspagem para poder encaixar no projeto. Execução de cortes também são considerados serviços de corte. Rebaixamento de plataforma, quando o subleito é inadequado. Escavação de degraus e de aterro fortemente inclinados. Escavação mecânica com equipamento convencional de terraplanagem destinada à alteração dos cursos de água, posicionando mais convenientemente ao traçado. E aí tem uma escavação de bueiro em degrau, né? Pessoal, acho que a escavação na construção de estradas é 70% mais ou menos do trabalho, né? Então, olha só, rebaixamento de plataforma quando o subleito não é adequado. O que seria o subleito? Pessoal, não sei se vocês já ouviram falar em grade de projeto, leito. Alguém já ouviu falar desse termo aí, tratar da estrada? Provavelmente topografia, tá vendo topografia agora, né? Olha lá, João Paulo já viu. Por cima, né? Pessoal, se eu perguntar assim, mesmo se você não saber, aí responde não, professor, porque aí eu não fico esperando, né? Às vezes eu penso, talvez está tentando ligar o áudio, tentando chegar para responder, aí fico esperando um pouquinho. Não tem problema não saber, nós estamos aqui para conhecer mesmo. Então, pessoal, vamos pegar mais um pouquinho da coisa então. Então, o subleito é a chamada ali o terreno natural, né? Você chega ali, por exemplo, você vai aí para uma linha, todo mundo vai numa linha qualquer, uma estrada rural aí, né? Se bem, pessoal, que estrada rural são todas as estradas, tá? Porque tem uma classificação de estradas lá, que estrada urbana tem que estar próxima de uma metrópole, até parece que é 200 mil habitantes. Então essas nossas estradas são todas rurais. Mas essas não pavimentadas, imagine lá, uma rodovia não pavimentada igual a 200 indo para o Vale do Paraíso há pouco tempo atrás, né? Estava só no solo novamente, né? E aí aquele terreno natural ali que você passa, sem nenhum aterro, né? Sem nenhuma conformidade, aquilo ali é chamado de um grade ou de um subleito. E aí, pessoal, quando vai se pavimentar, precisa fazer um estudo sobre aquele terreno natural, para ver se aquele terreno ele vai suportar as tensões da solicitação, né? Das carretas, dos eixos padrão passando sobre ele por vários anos, né? Calculado geralmente para 10 anos, para 1 milhão de passagens, 2 milhões, 5 milhões de passagens. É assim que calcula os pavimentos. E aí, quando fala assim rebaixamento da plataforma, significa que ali tem um solo que não tá bom, né? Aí fez a sondagem lá, retirou lá um solo a 20 centímetros de fundura, né? E aí viu que aquele CBR daquele solo, que o CBR, pessoal, é o teste de compactação, né, para ver se ele é resistente. ISC, CBR e ISC, Índice de Suporte Califórnia. Aí deu baixo, né, é um solo fraco. E aí você faz um rebaixamento e às vezes faz a troca desse material, né? Tira aquele, joga fora, bota fora, né, que é o local que você coloca o
os rejeitos da construção, né? E substituir por um novo solo, né? Às vezes o subleito precisa ser reforçado, aí chama reforço de subleito. Essas escavações aí, eu tenho dois exemplos do lado aí, ou para fazer galeria ou para fazer saídas d'água, né? Às vezes tem um aterro muito alto, igual esse da fotinha do canto aí, ó. E aí faz aí não é escada para a gente subir não, pessoal. Essa é escada para a água descer, né? Até porque se fosse para a pessoa subir, tava com um espelho muito alto ali, né? Ia cansar a pessoa e também muito estreito. Então isso aí é uma saída d'água de um aterro muito grande. Por que é feito assim? Porque se deixar só na terra, a água vai causar uma erosão, né? Vai começar a levar parte do aterro embora. E aí pode causar uma patologia lá em cima, lá, ó. Aí é ruim. Então por isso que é feita essa saída d'água, né? Em degraus, escavação de degraus. Esse é fortemente inclinado, né? Olha só, é fundamental observar o ângulo de talude estabelecido em projeto. Caso contrário, a largura da plataforma pode estreitar ou alargar, provocando correções onerosas. Então, pessoal, no projeto que é feito, um anteprojeto, é muito demorado um projeto de estradas, né? É feito lá, ido no local, às vezes não é, o pessoal não vai, né? Tirado lá amostra de solos de 100 em 100 metros, depois de 20 em 20 metros, leva ao laboratório, feito ISC de cada amostra, para você ver qual solo deve ser substituído, também quais são os cortes, né, a angulação dos cortes. Por isso que ele está falando ali que é fundamental observar o ângulo, né? Porque está indo em uma angulação, aí tem uma curva, aí tem que ser feito um alargamento da plataforma. E aí, às vezes, você dá essa escavação ali numa rocha. Então, muito importante olhar antes aonde vai passar seus cortes e a angulação desses cortes para que você não seja surpreendido, porque se você está fez o corte todo, colocou o esforço das suas máquinas ali por 10 dias e deu numa rocha, você vai ter que cortar ela. E para cortar a rocha, só com dinamite. E tem outras tecnologias agora, mas isso é muito caro, precisa de licenças, às vezes o projeto não viu isso, e aí às vezes a licitação, geralmente né? A licitação não compreende, não tem valores para pagar isso, e aí o que vai fazer? Aí você vai ter que fazer processo judicial, abandonar a obra. Então, muito importante fazer uma prévia observação sempre antes de fazer todo o serviço. Controle do ângulo de talude, equipamento utilizado, né? Isso aqui é um gabaritozinho, mas um esquadro, né? Gabarito triangular de madeira com nível e bolha no cateto superior. Ó, é um esquadro com nível em cima. A aplicação no controle aplica o triângulo com a hipotenusa. Então, pessoal, para não ficar lendo, tem o projeto vai lá, diz que seu talude tem que ter inclinação de 45 graus. Você vai pegar seu esquadro de 45 graus com o nível, e aí, conforme for fazendo o corte, você vai colocar na reta ele no nível e vai observar se o talude está ficando ali igual manda, né? Porque se for para medir em loco, lá no local, um talude de 5, 6 metros de altura, você não vai achar um equipamento desse, né, para fazer. Então é feito mais de longe, né, colocando igual a fazer a prumagem de padrão de energia, né? Você já viu como é que é feito de poste? Alguém vai lá com um prumo, fica longe, estica a cordinha a uns 10 metros do local, né, o poste, por exemplo, e aí vê se ele está no prumo, né?
igual é feito com as estradas, que trata de obras de grande dimensão e não tem jeito de fazer essa medição no local. Aqui está a inclinação do talude de corte, deve ser tal que garantir estabilidade dos maciços, evitando desprendimento de barreiras. A inclinação deste tipo de talude é variável, com a natureza do terreno, sendo que os taludes clássicos para o projeto de estrada são os seguintes. Terreno com possibilidade de escorregamento ou desmoronamento, 1 para 1, ou seja, 45 graus. Terreno sem possibilidade de escorregamento ou desmoronamento, 3 para 2. É um pouquinho mais inclinado, mais reto, né? Não tem possibilidade de escorregamento, desmoronamento, pode ser mais na vertical do que esse primeiro, né? E terrenos em rocha viva, esse nós temos um exemplo aqui dentro da cidade, né? Aonde passa a 364 ali, tem um corte em rocha. E você vê que aquele corte é totalmente na vertical, né? Então, não precisa de inclinação nenhuma quando é em rocha, até porque a rocha sã ali não vai desmoronar, não vai se desprender pequenas partes. A seleção inicial dos equipamentos se dá conforme o grau de dificuldade dos materiais ao desmonte. Se ocorrer erro de ângulo do talude, pode-se usar a escavadeira para efetuar a remoção de terra em excesso, sendo um trabalho difícil e oneroso. Então, o que aconteceu aqui? Errou no ângulo do talude, tem que consertar. Então, para esse é melhor você fazer com uma escavadeira. Você já viu ela fazendo isso? Ela fica ali a 90 graus do talude e vai passando a sua lança, né, em todo o trecho, né? Então, por isso que se torna difícil e oneroso, né? Consertar. Então, é bom que se faça um corte já mais preciso, como deve ficar, né? Porque para refazer fica caro. O planejamento da execução do serviço deve sempre considerar preocupação com os custos horários de trabalho do equipamento e produtividade. Como eu disse no início, quando nós mexemos com essas máquinas mais pesadas, tanto a máquina gasta mais quanto o operador, que é mais caro, né? É diferente você pagar um motorista de carro popular e um motorista de uma PC, por exemplo, que tem que ter um curso específico, né? Tem que ser uma mão de obra mais qualificada. Não é qualquer pessoa que vai operar de maneira eficiente uma máquina pesada, né? Então, tudo que tratou ali de fazer de novo vai doer no bolso. Materiais de primeira categoria. Pessoal, os cortes são divididos em 3 categorias, tá? Então, o que são materiais de primeira categoria? Solos em geral, residual sedimentar, seixos rolados, né? Aquela pedra que o pessoal usava em lugar de brita, né? Ou não. E rochas em adiantamento de estado de decomposição. Aqueles quando tem mais pedaços, né? Então, a rocha mais despedaçada é de primeira categoria. Pode ser feito com o quê? Com trator esteira, com lâmina, moto scraper. O que é isso? Aquele tratorzão que eu estava tentando lembrar o nome, né? Aquele que tem uma boca embaixo no centro ali que come a terra, o solo. A terra é o planeta. Então, esse é o nome daquele cara. Umas máquinas bem compridonas
que ela passa e retira o solo e guarda dentro dela. Escavadeira hidráulica ou pá carregadeira, né? E caminhão transportador, a caçamba. Motoniveladora com acabamento dos taludes e da plataforma. Então aí tem o socador, né? Chamado socador. Melhor, desculpa. Motoniveladora é a Patrol. Quem conhece motoniveladora Patrol como motoniveladora? Vocês sabiam? Ah, com certeza, né? Quem sabia que motoniveladora é a Patrol? Às vezes aparece, né? Você tem que fazer um relatório técnico e aí aparece essa máquina aí. O que é isso, hein? Todo mundo conhece patrola, mas ninguém conhece motoniveladora. Ninguém não, né? O André conhece. E aí a motoniveladora, pessoal, tem duas funções, né? Ela tem aquela pá, não sei se pode chamar ali na frente, né? Que faz a raspagem, quanto tem o estratificador traseiro aqui embaixo e faz a estratificação do solo também. Bem legal, é uma máquina incrível. E a angulação que ela consegue cortar, né, ela faz esses taludes aí também. Materiais de segunda categoria são os materiais. Não pode ser escavado com equipamentos usuais devido à resistência mecânica à compressão. Compreendem as pedras soltas, rochas fraturadas, blocos maciços de volume até 1 metro cúbico, rochas em decomposição, não incluídas na primeira categoria, e as resistência inferior do granito, né? Rochas mais brandas. O granito ele tem uma resistência um pouco maior, né? O granito é quartzo, feldspato e mica, né? Se você olhar lá na escala dos mols, esses constituintes está ali no 5 mais ou menos, né, de dureza. Vocês conhecem a escala de mols mesmo? Classifica a dureza lá. Quem sabe quem está em primeiro lugar lá na escala de mols? Vocês viram Mecânica dos Solos? Diariamente você. Diamante, isso, diamante. É o cara mais duro. Se eu não me engano, esqueci o nome do material lá que tem a mesma constituição. Carvão, né? Carvão tem a mesma constituição do... É carvão não, esqueci agora. Então, aí material de segunda categoria, então, você pode ter materiais com dureza mediana ali, né? Não é um material, não é um solo, é fácil de ser cortado, mas não é uma rocha sã também. Então, o equipamento principal usado no desmonte é escarificador montado em trator esteira e elevada potência e grande esforço do trator. Outros equipamentos: escavo transportador. O escavo transportador também entra a motoscraper lá, né, que ele tira e transporta, né? Trator esteiras, escavadeira hidráulica ou pá carregadeira associado à unidade de transporte. Também pode ainda, né? Com certeza depois do desmonte de primeiro aqui, ó, primeiro desmonte, você vai precisar de uma pá carregadeira ou escavadeira para fazer
a remoção, né? Porque o trator esteira não carrega caçamba, né? E motoniveladora também. Com certeza, todos os materiais que são usados na primeira lá vai ser utilizados aqui, mesmo que não seja de primeira, né? Ele está ali para um suporte. E o de terceira categoria vai entrar. De terceira categoria já é a rocha, né? Então aí já entra o uso de explosivos. Hoje em dia tem uma tecnologia melhor, né? O pessoal está usando mais isso. Não sei se eu posso chamar de espuma expansiva, né? A espuma expansiva. Alguém aí tem esse conhecimento? Que eles usam para estratificar as rochas, por exemplo, na pedreira? Não se ouve muito mais explosões para remoção de rochas, né? Então está sendo um pouco assim proibido, está migrando para outras tecnologias pelos abalos causados, né? Por mais que não, às vezes uma explosão para remover a rocha pode danificar alguma coisa ao entorno, talvez tenha alguma residência, né? E acredito que está migrando tudo aí para uma tecnologia menos danosa, né? Então, corresponde aos materiais com resistência e desmonte mecânico igual ou superior à do granito. São blocos de rocha com volume superior a 1 metro cúbico. Então, é isso só com... E posteriormente, esse desmonte também é feita a utilização daqueles equipamentos lá atrás para remover, né? Materiais de terceira categoria de novo, né? Então, ó, tá os equipamentos. Ele falou que primeiro é o explosivo, né? Depois, ó, tem um compressor de ar, perfuratriz pneumática ou elétrica, né? Para que essas perfuração, pessoal? Você não vai colocar a dinamite em cima da rocha e explodir, né? Você tem que fazer um furo, né? Com a broca e alocar sua dinamite no local exato que você quer fazer a separação. Escavadeira hidráulica para carregadeira e aí trator esteira com lâmina e unidade de transporte, os mesmos materiais que transportam. Aí na imagem dá para ver as caçambas e a escavadeira hidráulica fazendo já a carregamento e transporte daí das rochas, né? Depois de desprendidas. Então, depois, ó, a execução de cortes, a sequência construtiva. Tem a locação topográfica, limpeza da faixa de remoção da vegetação e obstáculos, remoção da camada de terra vegetal, emprego de equipamentos adequados ao corte e transporte e acabamento do corte. Pessoal, esse locação topográfica, né, primeiramente o topógrafo vai lá, ver se a estrada que tem, a passagem que tem anteriormente vai servir para a passagem da pavimentação, né? Porque às vezes está fora, né? Eu trabalhei aqui nessa locação desses bloqueteamentos que teve aqui no Ouro Preto. Algumas ruas aí, aonde estava a rua, teve que jogar para um lado de um muro aí para poder locar certo a rua, porque a passagem dos veículos estava sendo no local errado, né? E aí tem que ser feita essa correção topográfica, locar, encontrar a faixa de domínio, encontrar o centro do grade, né? Centro da plataforma, para que dali jogue a distância para os dois lados, né? Para ver margear. O offset aí é o fim
no caso de aterro, é o fim de aterro, ou no caso de corte, é o fim do corte, onde termina o corte e começa o terreno natural novamente, né? Então, a limpeza de faixa, né? As limpezas laterais, né? Remoção da camada de terra vegetal, sempre, na verdade, mais às vezes encontra uma estrada que tem vegetação, né? Tá nascendo mato na estrada. E aí tem que fazer toda essa remoção, às vezes tem algum material orgânico, né, na plataforma. Isso aqui é as preliminares, né? Olha só, nos serviços deve considerar o volume escavado do corte em metro cúbico e a distância transportada entre o corte e a descarga. Isso aqui tem duas coisas, né? Primeiro o volume e depois o DMT, que é a distância média de transporte. E aí, como é que é feito esses cálculos, né? Geralmente é por aproximação, né? Faz o cálculo e aproxima. Por quê? Não dá para fazer com perfeição o cálculo do terreno natural a ser removido. Outra coisa também é que após a remoção do material, esse material ele aumenta o volume, né? Porque no terreno natural, que está um pouco compactado, ele tem o volume. Quando vocês corta e retira, ele cria um aira, né? E aí aumenta o volume. Então tem que ser feito aí um cálculo de áreas. Tá vendo aí, ó? Área 1, área 2 vezes o tamanho do trecho dividido por 2. Então a soma das áreas vezes o trecho. Uma média aritmética, né? E é muito importante esses cálculos de volume, porque geralmente as empresas recebem em cima de volumes, né? Qual o volume de cascalhamento? Qual a distância média de transporte? Aqui ficou até atrapalhando um pouco. Ó. A distância de transporte deve ser medida em projeção horizontal entre o centro de gravidade da massa. Esse percurso é subordinado a critérios técnicos e econômicos, devendo ser aprovado pela fiscalização. Ou seja, pessoal, quando você vai, por exemplo, vou fazer o cascalhamento de umas estradas rurais lá do município de Teixeirópolis. Eu digo Teixeirópolis porque na época que eu estagiei no DR, eu ia fazer a fiscalização lá em Teixeirópolis, nas estradas lá. E aí, por exemplo, tem lá na licitação, a empresa pegou para fazer a conformação da plataforma, limpeza lateral e cascalhamento, né? E aí a empresa tem que falar aonde está o cascalho, né? Num projetinho, aonde que está sendo extraído o cascalho, até porque existe licenças ambientais para extração desse material. E aí lá é pago as distâncias de transporte, né? A prefeitura ou o órgão estadual paga para a empresa por essa distância de transporte. Então, a empresa tem que fornecer todas essas informações ao órgão fiscalizador para poder haver a comprovação e, posteriormente, fazer o pagamento, né? Então, é importante calcular, colocar no projeto a distância média de transporte. Então, se caracterizado o material de terceira categoria, deve ser realizada a medição específica do mesmo, não se admitindo a classificação percentual do material. Os cortes que apresentam mistura de terceira categoria com demais, com os limites pouco definidos, devem merecer atenção especial da fiscalização. A seção transversal para os cortes de segunda categoria com explosivos e terceira categoria deve ser determinadas a cada 10 metros.
A escavação de corte subordinada a elementos técnicos. Pessoal, não vou ler o resto. Vou explicar o que é cada um. Ó, o licitador, a prefeitura, o estado paga a empresa de acordo tenha o retirada ou escavação, estratificação de tipo de material de primeira, segunda, terceira categoria, de solos moles. Então, o que acontece? Imagine um exemplo aqui. Imagine que você contrata alguém para fazer um serviço, né? Por exemplo, no seu carro, vai fazer uma revisão no seu carro, né? A prefeitura contrata uma empresa para fazer a conformação da plataforma lá. E aí, na revisão, enquanto eu estou colocando os dois exemplos alinhados. Na revisão, encontra uma peça a ser substituída, então uma peça defeituosa. Então você vai ter que ver essa peça, realmente está precisando trocar e troca. Lá na obra também é assim. A empresa encontrou lá numa certa rocha que atrapalha a conformação. Então tem que ser retirado. É um material se for maior que 1 metro cúbico, é um material de terceira categoria. E aí é feito a medição, né, da quantidade que foi retirado para ser pago extra, né? Aqui, ó, compete ao executante efetuar a demarcação do serviço de escavação e zelar pela manutenção, cabendo a fiscalização, conferência das referências implantadas. Tirou a peça defeituosa, mostrou para o dono, né? E tá ali, ó, tá à sua disposição, tá aqui. Então, o material de terceira categoria a ser tirado tem que ser colocado em um local que possa ser medido, né, para poder pagar. Senão, se não for visto, feito relatório fotográfico, não paga. Cortes deve ter constante análise dos materiais extraídos, somente transportar para aterro os materiais compatíveis com as especificações de projeto. Lá no município de Urupá, na rodovia que tem que liga Urupá a Mirante da Serra lá, que está sendo construída, não sei como é que está, só acompanhei os primeiros quilômetros lá. Logo na saída da cidade lá tinha um brejinho lá, e aí tinha uma galeria a ser construída, né? E no projeto, na licitação, não constava solo mole, mas não constava aquele ponto. E aí o engenheiro da empresa fez o pedido de vistoria ao DR, né, para que o engenheiro fosse lá, porque tinha sido retirado uma quantidade de solo mole maior do que previa. E aí isso tem que ser medido, né? Sempre as empresas aproveitam dessas coisas aí para aumentar um pouquinho, né? Tira 2 metros cúbicos, fala que foi 3, para ganhar em cima. Sempre acontece, é uma prática. Então todo material escavado, tirou barro, tirou lama, guarda. Coloca lá, chama o fiscalizador, fez o relatório fotográfico, provou que tirou mesmo, para poder pagar. Quem aí sabia que esses solos que tirar, assim, por exemplo, de um brejo, tinha que ser medido para receber? Quem sabe? Pelo jeito ninguém. Então, ó, aqui, beleza, obrigado, Danley. Pensei que ia ficar no vácuo. Preferencialmente, os cortes devem ser executados em compensação com aterros. Isso eu falei logo nas primeiras aulas, né? Então, o projetista, na verdade, né, nos seus cálculos lá, né, bom é que faça os cortes, as inclinações, igual vocês estão calculando lá. Aquelas inclinações lá é feito pelo projetista, né? Se ele vai falar assim, ó, aqui dá para colocar 3,5% de inclinação. Não, vou colocar 4 porque
fazendo mais inclinado aqui, eu corto menos e não vou precisar desse aterro. Ou não, vou cortar mais aqui porque ali na frente tem bastante aterro e aí eu já utilizo aí esse material. Então, é o projetista que faz isso. Não podendo incorporar material de cortes e aterros, os botaforas devem ser compactados no trecho da rodovia. Ele está falando aqui, ó, que se for um material de má qualidade, né, bota fora, pessoal, que eu falei ali atrás, é o local que você guarda os resíduos, né? Então, ó, tirou um material ruim lá, é como se fosse assim, desmontei uma casa de alvenaria e tem lá os restos de tijolo, concreto, vou colocar em algum local. Esse é o bota fora das estradas, né? Tirei lá um solo que não pode ser utilizado, guardo lá. Se pode ser utilizado, também guardo. Por isso que ele falou aqui que os bota-fora devem ser compactados em trecho, né? Pode ser utilizado se for bom, mas se não for bom não pode ser utilizado. É um resíduo. Às vezes o resíduo da construção civil pode ser utilizado, mas às vezes não. Os bota-fora devem evitar que as águas pluviais promovam erosões e assoreamentos. Então, ó, tem que ter cuidado para você não jogar o seu resíduo, né, nas nascentes e passagens de rios. Então tem que tomar muito cuidado. Talvez tenha uma mina, não pode jogar esse material tirado aí em qualquer lugar, né? Tem que ter um local específico. Após conformação final, deve ser feito o revestimento vegetal do bota-fora, inclusive do material de terceira categoria, incorporando a paisagem local. Ou seja, tirou o material, acabou a obra e esse material, né? Aí você vai lá, espalha esse material, planta lá uma grama ou deixa de novo de forma que pareça, que transpareça, né, que ali foi um descarte. Que você revigore o local que você utilizou para esse descarte. Não deixa os montes de terra exposto, um monte de pedra junta, né? Então, aterros, ó, são segmentos da rodovia que requerem o depósito, espalhamento e compactação controlada dos materiais provenientes de cortes ou de empréstimos, ou substituição de materiais inadequados removidos de subleitos e de corte, ou dos terrenos de fundação dos aterros. Então, isso aí são os aterros, né? Definição de aterro. Definição não dá muito para se explicar, né? Olha só, nos pés do aterro são fixadas cruzetas que servem para medir a altura das plataformas. Né? Quem nunca viu aqueles estaqueamentos, né? Não é o estaqueamento de distância horizontal, não. É os maiorzinhos que tem um xizinho. Isso aqui, pessoal, serve para o topógrafo fazer a visada, né? Você já ouviu falar em visada aí? O topógrafo faz a visada e vai controlando a altura do aterramento, né? Até chegar no nível que se pretende. Olha só, aqui tem a cruzeta, né? Aqui tem o estaca do offset. Ó, esse aqui é o final, né, do aterro. Isso aqui, o offset, é a separação entre o aterro e o terreno natural. Preferência
na utilização de materiais de primeira categoria, admitindo-se materiais de segunda e terceira nos casos especiais e se atendidas à destinação de projeto. Então, geralmente, pessoal, utilizados os solos mais sem tantas pedras, né, para fazer esse aterro. Não é um solo mole, é um solo geralmente avermelhado, né, que os solos avermelhados com bastante presença de ferro, geralmente eles tendem a maior coesão e com uma boa resistência, né? Então, não precisa, no aterro em si, não precisa ser um solo com resistência excelente, tem que ser um solo de boa resistência, né? Se eu não me engano, esse aterro aqui pode ser 2 a 10% de CBR. Depois a subbase até 20%, alguma coisa assim. Não me recordo, vocês vão ver isso mais a fundo na disciplina de pavimentação. Então, ó, se pode até usar de segunda e terceira, pedregulho e pedras, né? Só que tem que ser atendida a destinação de projeto. Se no projeto tá falando, ó, é bom aterrar, fazer um aterro aqui com pedras na base, né? Então aí você coloca. Se não, prefere até pelo fato do como é que você vai socar, compactar uma pedra, né? Como é que você vai estratificar, passar, conformar com a autoniveladora uma pedra? Então não tem porquê. Então aqui estão os equipamentos de aterro, né? Trator de lâminas, scraper, aquela máquina lá, come solo, caminhão basculante, caminhão irrigador, famoso pipa, escavadeiras, carregadeiras, motoniveladoras, rolo compactador, geralmente o pé de carneiro, né? Compactadores portátil, manual ou mecânico, né? Esse aqui é o sapo, um compactador portátil. Quem já viu falar em rolo pé de carneiro aí? Não. Gabriel Rodrigues já viu falar assim, ô Gabriel? Pé de carneiro, cara. Aquele rolo que tem aquele tanto de... É esse aqui que tá nessa imagem anterior, né? Olha lá, ó. Ele é todo cheio de cravos, né? Esse é o pé de carneiro. Aqui ele é chamado de rolo o quê? Não tá falando não, né? Rolo compactador. Não tá especificando se é um rolo liso, se é um rolo... Porque existe rolo de solo e rolo de compactação de asfalto, né? O pé de carneiro geralmente é aquele ali, é utilizado em solo só, né? Ele faz uma compactação mais incisiva, né? Tem que ser um material que compacta, não pode ser um material que tem muito argila, arenoso, não, porque senão não fixa, né? Até porque isso não serve para fazer esse tipo de construção. Aí tem o rolo esse pé de carneiro, né? Tem o rolo liso e tem aquele rolo pneumático que serve para asfaltos aí, né? O rolo liso também é para asfalto, só que o rolo liso é utilizado nos dois, né? Tanto no asfalto como no solo. A primeira providência executiva do empreiteiro é a marcação dos pontos offset de aterro. Então, você começou a sua obra, vai lá e demarca. O seu aterro vai da onde até onde? O seu corte vai começar onde até onde? Marca lá, a estaca do offset. Iniciar o aterro nas costas mais baixas, em camadas horizontais, né? Isso aí não tem jeito, né? Como é que você vai fazer vertical a camada vertical, né? Não tem nem como. Prever caimento lateral para rápido escoamento da água de chuva, né? Então, quando você geralmente faz isso no tempo da seca, né?
construção de pavimentos, de camadas, é feito no tempo da seca, porque mexer com solo na época chuvosa não existe quase, né? Então você faz aí a, a construção das camadas, só que você tem que prever aí uma quedinha d'água para caso chover, essa água não ficar empoçada, né? Aqui na frente tem mais alguma coisa falando sobre isso. Escalonar e zonear peças praças de trabalho, né? Onde as 3 etapas de trabalho de aterro não se atrapalhem, né? O que seria isso? É a descarga, o espalhamento e a compactação, né? Tá até escrito aqui embaixo. A situação mais sensível à execução de aterro é a ocorrência de uma chuva, quando o material está espalhado e pulverizado antes da compactação. Exemplo, uma pancada de chuva pode transformar o material num mar de lama. Quem nunca viu isso, né? O pessoal da prefeitura está mexendo na estrada lá e chove. Aí o pessoal costuma falar que não passa nem calango traçado, né? Vira uma lamaçal, um atoleiro, e aí as máquinas, em vez de trabalhar, vai puxar os carros, né? Geralmente é assim que a gente vê. Na possibilidade dessa ocorrência, a camada deverá ser selada, isto é, rapidamente compactada com rolo liso ou equipamento de pneus para que seu topo seja adensado e tornado impermeável. Então, viu que vai chover, pessoal? Corre lá e passa o rolo rapidinho em cima, não ficar tão poroso e absorver tanta água, né? Aí talvez você tenha menos prejuízo e possa usar esse material depois. Caso contrário, a camada encharcada deverá ser totalmente removida para botar fora antes do prosseguimento do serviço. Já pensou? Esses solos, pessoal, de construção de camada, de reforço subleito, subbase e base, são comprados. Aí você compra lá, espalhou lá 30 caçamba no trecho, chove. E aí você tem que jogar fora. O material é caro, o transporte feito gastou combustível, gastou caçamba, gastou o honorário do seu carregador, então é um desastre total, né? Aterros executados sobre área alagada antes da execução da primeira camada do aterro deve ser viabilizada a drenagem da área. Então, se caso for fazer aterramento, por exemplo, aqui no Ouro Preto tem uma praça ali que foi construída em cima do brejo, né? Então, antes de fazer qualquer coisa, tem que ir lá drenar a água, depois retirar o solo mole, né? Aqui deve estar até falando nesse resto aqui, ó. Eu vou até ler. Não havendo possibilidade de escoamento ou remoção da água existente, a primeira camada do aterro deve ser executada com material granular permeável, areia, pedregulho ou fragmento de rocha, funcionando como um dreno para evitar a ascensão da água capilar devido da fundação. Então, ó, se caso não puder drenar e não puder tirar o solo mole, coloca um solo granular, né? Ou areia ou pedregulho, que aí a água presente ali não vai ter tanto local para subir por capilaridade, né? Que você sabe que o solo, a água sobe em solo de silt, argila, né? Areia nem tanto, sobe bem menos pelo fato da areia no seu grão ela não é permeável, né? A areia é quartzo puro, então ela não entra água. Já na argila, a argila são grãozinhos muito pequenos e facilitam a ascensão da água, a subida da água, né? E a areia não, a areia mesmo a areia fina é mais grossa do que a argila, do que o silt.
Então aí joga uma camada granular que você vai prejudicar a ascensão. Essa água não vai subir para as suas camadas superiores. Mas o ideal é retirar essa água e retirar esse solo mole. Vai ver na frente ali que tem uma quantidade, né? Não pode passar de uma quantidade de retirada. A execução de aterros deve se dar em camadas sucessivas em toda a largura da seção transversal, em extensões que permite o umedecimento e lubrificação das partículas sólidas e a aeração quando existir excesso de umidade e a compactação do solo. O espalhamento da terra da ponta do aterro é um serviço cuidadoso, pois os materiais transportados devem ser espalhados em camadas uniformes e posterior compactação. Aqui já lascou, né? Tampei meu slide com a imagem. Pessoal, então aqui ó, é perigoso esse tipo de trabalho, né? Aqui tá sendo feita uma compactação das laterais, né? Do aterro aqui, ó, do talude do aterro, né? E tá feito já como não pode passar um rolo aqui, né? Que é um desfiladeiro, é feito com outro material, né? Aqui acho que não fala aqui o nome desse equipamento. Será que era aqui embaixo? Não sei. Ó, por guincho acoplado, né? Falava ali o nome desse material. É um guincho, é um trator esteira com guincho aqui, com rolo. Você pode perceber, pessoal, nas rodovias que os maiores problemas de todos, até se você quiser fazer o seu TCC, eu sei que já está em andamento, né? Vocês já escolheram um tema, com certeza, todo mundo. Mas um tema bom de TCC era estudo de patologias nas bordas, né? Nas bordas de pavimentação. Quase todos os problemas eles acontecem nos bordos. Eu acredito que seja pela compactação, né? Não é feita a compactação ideal nos bordos, né? Dificilmente. Olha que legal, hein, André? Então, se você for estudar as patologias, você vai ver que quase, por exemplo, assim, eu não sei, vou falar leigo, mas acredito que uns 70% das patologias, dos problemas aqui de buraco, é dado nas bordas, nas laterais. E aí, quando você mexe com patologia de pavimento asfáltico, você tem um tema muito amplo, né, que advém de tantas coisas diferentes, né, de temperatura, de compactação, temperatura do material na compactação, aí pode ser do tipo de material, então tantas patologias. Você já tem um tema, André? Tem um tema para o trabalho já? O título? Cuidado para não se alongar muito, cara. Geralmente quando a gente escreve esses temas, a gente tem que ser mais sucinto possível, mais seletivo. Meu trabalho foi sobre asfalto também, meu TCC. Eu foi assim, aplicação de TSD na rodovia lá, esqueci o nome da rodovia lá do Urupala, exatamente lá, naquele trecho. Porque quando você fala das patologias em geral, você está sendo muito amplo. Às vezes o comportamento das rodovias aqui é diferente de lá de Vilhena, diferente lá de Porto Velho, então é bastante amplo. Não sei, André, porque eu tô evitando isso aí, orientar. Pois é, eu sempre achei, sempre que eu ando, eu já discuti sobre 3 engenheiros do DR sobre isso. Eles também sabem que existe, né? Mas não sabem por que existe.
É um caso a ser estudado, as patologias das laterais dos bordos dos pavimentos. Eu acredito ser pela falta de compactação. Eu não sei porquê, mas fica mal compactado. No aterro até dá para saber, né? Porque o bordo aqui é solto, né? É solto, então. Mas tem lugares que não, tem lugar que é em corte e dá também. Não sei. Então, controle topográfico. Falta de acostamento. A água escorre. Né? É um tanto de possibilidades que a gente levanta, né? Mas aí a gente levanta uma possibilidade, a gente tem certeza que é aquilo ali. Aí você chega num local que não tem a mínima. Não tem nada a ver com o que a gente pensa e também tem lá o buraco, danado buraco na borda. Mas às vezes dá para a gente aproximar uma porcentagem, né? 60% das patologias nos laterais, nos bordos das rodovias, seja por infiltração de água, né? Por falta de acostamentos, né? Por falta de declividade, superelevação. Dá para formular um trabalho bacana sobre esse tema. Vamos continuar. Controle topográfico da execução de aterros. Uso de cruzetas de marcação. Aterros ou corte de grande altura, o uso de cruzetas escalonadas até a cota do grade definitivo da plataforma. Admite-se um erro de mais ou menos 5 cm entre as cotas da plataforma da terraplanagem em relação às cotas de projeto. Isso aqui nunca ocorre, né? O cara que pega fazer o projeto vai dar uma diferença de 5 centímetros só do projeto para a realidade. É o que deveria, mas não acontece. Quando eu estagiei lá, aconteceu uma locação de um bueiro fora da estrada, né? O projetista locou um bueiro numa cota, né? Numa cota fora da estrada. Ou seja, ele pegou no Google como é que chama as localização lá, pessoal? Ajuda eu lembrar aí. A localização é dada por coordenadas topográficas, exato. Coordenadas topográficas? Geodésicas, sei lá. É dado lá, graus, minutos, segundos, né? Norte, sul. E aí foi locado fora da estrada um equipamento lá. Se eu não me engano, era uma passagem de água. Um material de esqueci o nome da danada do equipamento lá. Mas foi locado fora. Aí você vai dizer que vai dar um erro de 5 centímetros só da realidade para o projeto. Se for um bom projeto, se foi feito no trecho, foi bem executado, talvez sim. Após a execução do aterro, deve-se relocar e nivelar os eixos e os bordos a cada 20 metros, envolvendo no mínimo 3 pontos da seção. Então, por isso, pessoal, que é estaqueado de 20 em 20 metros, né? Então, já aproveita aí o estaqueamento para você fazer essa realocação com os 3 pontos, né? Lateral direita, centro, lateral esquerda. Aqui está a altura esquerda, a altura direita, né? Deve ser determinada a largura de plataforma acabada, medidas com trena executadas a cada 20 metros também, cada estaca.
Principais tipos de ocorrência em camadas de baixo suporte. Então, pessoal, aqui ó, eu vou falar até um pouco mais rápido porque trata-se de afundamento de plataformas, né? Então, ó, recálculo por adensamento. Resulta em pressão proveniente do peso próprio do aterro das camadas móveis que trafegam sobre a camada compressível. Então, foi feito um aterro aí, ó, e aí o solo aqui da base do leito do terreno natural não era tão bom e não foi trocado, né? E aí houve um adensamento desse solo e aconteceu que houve afundamento aí, né? Um recalque. Outra coisa aqui, ó. Ruptura por afundamento. Ocorre se a camada do subleito for de baixa compacidade e suporte e atingir grande profundidade. O aterro é deslocado verticalmente e afunda no terreno mole, havendo a expulsão lateral dos materiais de capacidade e formação de bulbos laterais. Então a mesma coisa, pessoal, você, por exemplo, pressionar a mão sobre quem amassa pão aí, pressionou a mão numa massa de pão, o que acontece? Sua mão vai afundar e aquela massa vai correr horizontalmente, né, para as laterais. Se você tem um terreno mole, um peso aqui excessivo de aterro, você não trocou o seu terreno natural, né, às vezes até está apoiado em cima da rocha, até isso pode fazer com que afunde, né, porque o terreno duro não vai afundar, então esse solo vai tender a escorrer. E aí o que acontece é uma ruptura aqui, ó, no aterro. Por escorregamento, né, aqui ocorre já por parte do aterro, né? Então ocorre quando o aterro é construído sobre camada muito mole, apoiada em outra camada mais resistente. Com a chuva, é o caso que eu estava dizendo, né? Uma camada mole em cima de uma rocha. Com as chuvas, há elevação do lençol freático, que reduz a resistência de cisalhamento do maciço. É formada uma superfície de escorregamento que afeta o aterro, levando à ruptura. Quem nunca viu, né, pessoal? Direto nessas laterais aí, ó, ocorre a esmoronamento, né? A gente pode falar assim, um assoreamento aqui, ó, correu a lateral do aterro, né? Desmoronou, grosso modo, desmoronou. E aí leva consigo a camada de capa, né? Que é o asfalto, que é o concreto asfáltico ali. Soluções mais frequentes aqui de estabilidade de aterro. Antes da execução de aterro, existindo solos moles brejosos, turfosos ou com grande percentual de matéria orgânica, deve-se adotar medidas visando estabilização de terreno, da fundação ou remoção desses materiais. Pessoal, todo mundo sabe que o solo de matéria orgânica, solos turfosos aí, que vegetais, né? Aquele solo escuro que não tem muita resistência, eles não servem para estruturalmente, né? Eles são fracos, rompem fáceis, é compressível, né? Tem grande porosidade, então tem que ser retirado. Substituição de solo de má qualidade é um método utilizado quando se torna economicamente viável, minimizando os prazos do serviço, em geral até 3 metros de profundidade. Então aí está um máximo, né? A remoção é um processo mais econômico e rápido de consolidação se comparado com os outros métodos. Neste caso, usa-se a escavadeira. O material de reposição deverá ser arenoso ou permitir
percolação de água devido à sua alta permeabilidade. Então, é igual aquele lá atrás falei, joga pedregulho ou areia, né? Que aí diminui a capacidade de capilaridade. As vantagens: rapidez e execução e a garantia da homogeneidade do aterro pela possibilidade de saber se todo o material impróprio for removido. Então, isso é uma vantagem de você remover um solo ruim. Substituição considera a remoção de solos moles um processo de retirada das camadas de solos impróprios e em aterros com terreno de fundação para qualquer obra de terra mediante o emprego de equipamentos adequados. É a mesma, né, pessoal? Tá falando dos 3 metros aqui de novo. Ó, os solos moles devem se encontrar em movimentação de terra para espessuras inferiores a 3 metros. Devem ser removidos e depositados em forma de bota fora. A necessidade de remoção de solos deve ser indicada na fase de projeto, definidas as espessuras das camadas a remover. Então, o que eu disse, né? Às vezes, isso é pago, né? Você recebe isso, então tem que estar no projeto que você vai ter a remoção de solo, para já estar previsto lá o custo, né? O que às vezes acontece é que as empresas reclamam a suplementar, né, a quantidade. Aqui no projeto está 5 metros cúbicos, mas tirou 8 metros cúbicos daqui. Então tem que pagar esse extra. Aí faz-se uma suplementar lá, né, um aditivo. Então, ó, são considerados solos moles depósitos de solos orgânicos, ou seja, for fazer uma estrada ali por cima do lixão, imagine a quantidade de solos orgânicos que não tem ali. Solos turfosos, areias muito fofas e solos hidromórficos. Em geral existem zonas baixas, alagadiças, mangues, brejos, várzeas. Os brejos, né? Então, ó, características de solo brejoso turfoso. Presença considerável de matéria orgânica, alto teor de umidade, localização abaixo do nível do lençol freático, baixa capacidade de suporte e resistência ao cisalhamento. Olha o que aconteceu com essa PC aqui. A remoção é difícil devido à presença de lençol freático e a consistência muito mole, impedindo até a circulação do veículo de esteiras. Atolou. Então, equipamentos utilizados: trator esteira leve, escavadeira de arrasto, escavadeiras de mandíbula, retroescavadeira, escavadeira hidráulica, equipamento de apoio, bomba para esgotamento, caminhão basculante. Aqui está uma imagem. Tá meio difícil de ver, mas dá para ver aqui, ó. Tipo essa aqui é uma daquelas escavadeiras, né? Ela parece um guindaste. Aqui a segunda é uma bomba, um bombeamento para retirada da água, para posteriormente fazer remoção com maquinário. Aqui já é aterro, ó, e já aqui na 4 aterrado. Então, ó, uso de escavadeira dryline com caçamba perfurada porque você só pega o sólido e a água escoa, né? Bombeamento, uso dos tratores, enchimento com solo escolhido, deve ser iniciar o espalhamento do solo em camadas da extremidade para o centro. Claro, né? Quem vai lá no centro jogar uma terra para depois chegar na extremidade. É assim que é feito os aterros de represas, né? Também você começa a fazer o aterro e até passar do outro lado. Então, ó, manejo ambiental. Os materiais moles de escavação devem ser depositados
Então, pré-definidas, né, os botaforas, podendo ser aproveitado no recobrimento vegetal das áreas degradadas. Deve receber conformação a fim de incorporar a paisagem local. E aqui tem algumas outras medidas, né? Depois, vou deixar isso aqui que depois você lê. Ó. Responsabilidade civil, ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança do serviço de remoção deposição é do executante. Então, se você é um engenheiro da empresa e se você fez um descarte irregular, é você que vai responder. E aqui parece que acabou, né? Esse foi o último slide. Pessoal, era isso. Acredito que deu para ter um pouquinho mais de base sobre aí, talvez a escavação, nada muito prático, né? Mais teórico, um pouco chato até, mas provavelmente nas próximas aulas a gente vai fazer algum cálculo sobre DMT, sobre volumes, sobre os botaforas aí, inclinação de taludes, né? Vamos ver uma próxima aula mais prática. No mais, muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Muito boa noite. Tchau.